Meus amigos, olhem só, este é o presidente Zelensky e o presidente Donald Trump sentados juntos em uma cúpula da OTAN em Ankara, Turquia. Isso aconteceu entre os dias 7 e 8 de julho, e não foi uma reunião comum, porque pela primeira vez vimos uma atitude muito positiva de Trump em relação a Zelensky. Os ataques ucranianos de longo e médio alcance causaram tantos danos à Rússia que, aos olhos de Trump, que tem uma visão um tanto primitiva, ele agora vê Zelensky como um vencedor, e ele gosta de vencedores. Por isso a atitude positiva. E em um dos trechos das conversas deles, houve muitos bons momentos. Vou mostrar só um porque isso irritou muitos russos. Vamos ver a indignação depois, mas confira este momento. O presidente Putin disse: "Eu adoraria me reunir em Moscou." E eu disse: "Acho que você não sabe, preciso me colocar no lugar dele." Não sei se ele iria a Moscou, talvez fosse. Você iria a Moscou? É difícil, tem muitos drones ucranianos lá, é verdade? Ele não quer estar na sala, ele não quer estar na sala. Ele não quer nenhum conselho. Então, os ucranianos sabem, Zelensky sabe que a capacidade deles de ataques em profundidade está humilhando a Rússia. Trump percebe isso. Então, a pergunta de Trump: você gostaria de ir a Moscou para se encontrar com Putin? O Putin já disse, você sabe, várias vezes, vamos nos encontrar em Moscou. Zelensky diz, vamos nos encontrar em qualquer outro lugar. E Zelensky diz, eu não posso ir porque há drones ucranianos lá, como vimos no ataque à refinaria de Moscou. Há muitos drones ucranianos lá. Eles estão voando diariamente para dentro da Rússia, milhares de quilômetros. E isso é uma humilhação profunda para a Rússia nesta cúpula da OTAN. Os russos não podem ignorar isso. Isso é grande, não é pouca coisa. Eles têm medo dos Estados Unidos. Eles sempre falam sobre Washington. O que eles vão fazer? Devemos atacar Washington? Esse assunto está sempre em pauta. Agora apresento um dos maiores tagarelas da Rússia, ao lado de Grigori e Evgeny Goldman. Tenho certeza de que já estão acostumados com ele. Ele será tirado de cena nos próximos anos, mas agora ele está vivo bem e tagarelando sobre a cúpula. Agora são 2 minutos. Vou assistir tudo porque ele costuma falar a verdade onde outros não falam. Ei, bom dia, pessoal. Então, todos nós percebemos que toda a nossa liderança se colocou em uma sinuca de bico, toda aquela besteira de ancoragem se espalhou por todo lugar, pelas veias, pelo ar, e agora já era. Vovô Trump elogiou Zelensky, disse que precisamos atacar mais fundo. Então essa é uma das maiores mudanças no tom do Trump, porque ele sempre foi muito anti-Zelensky. Não sei, talvez ele pessoalmente só não goste dele, mas agora, vendo como os ataques ucranianos de médio alcance são eficazes, estamos falando do sul ocupado da Ucrânia, a rodovia Novorossiya, que destruiu a logística, e ataques de longo alcance, ataques em profundidade. Estamos falando sobre refinarias de petróleo russas bem dentro da Rússia, por exemplo, Omsk, a 2.500 quilômetros da fronteira ucraniana. O quão eficazes eles são? Trump elogiou Zelensky dizendo, vá mais fundo. Basicamente esse era o tom. Você está vencendo, eu gosto, vá mais fundo. Agora Yevgeny Goleman diz, vovô Trump disse que precisamos atacar mais fundo. Preparem-se e redobrem os esforços. Tempos difíceis virão e não digam que estou espalhando pânico. Agora, de repente, todos falam disso e ninguém mais xinga. Essa mentira, essa desonestidade já cansou todo mundo. Beleza, ele divaga, pula de assunto em assunto, mas você pega pedaços de verdade de cada tema. Agora ele mudou o assunto de mentiras dos oficiais para a liderança em Moscou. Agora ele está falando sobre isso. Mentindo sobre Kupiansk, mentindo sobre Konstantinivka, o russo diz o nome de Konstantinivka. Parem de mentir para o presidente. Alguém corajoso pode dizer a verdade sobre o que acontece com este país? Esse é o problema. Um dos sintomas de ser russo é que os boiardos ou os políticos ou líderes de médio escalão são ruins. O czar é bom, o presidente é bom. Então, Yevgeny Goleman foi diretamente contra Putin, mas neste vídeo ele cai novamente na armadilha de que os boiardos são ruins. Eles estão mentindo para o czar, que é bom. Parem de mentir para ele, se ao menos ele soubesse. Bem, a verdade é que ele sabe. Ele criou esse sistema, esse é o jogo dele. Putin sabe exatamente o que está acontecendo. Nos cálculos dele, essas perdas russas são aceitáveis. Outra questão. Alguém realmente corajoso pode contar a verdade ao presidente? Já houve pessoas que faziam isso regularmente. Sempre acontece. Alguém diz a verdade e acaba sendo demitido. É assim que funciona. Putin não gosta que ninguém quebre a imagem mental que ele tem da realidade. Ele tem uma certa visão. Alguém chega e quebra isso. Normalmente ele simplesmente manda a pessoa embora.
Se for uma pessoa importante que não pode ser dispensada, ela vai, você sabe, acabar caindo da janela. Então, sim, existem pessoas que falam a verdade, mas depois disso elas desaparecem. Esse é o problema na Rússia. Não como Reznikov, ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, diz que estamos superando os Estados Unidos. Ah, claro, em burros e mulas, em que economia, pelo amor de Deus. Minha aposentadoria caiu hoje, 4.800 rublos, meu Deus do céu. Desculpa usar o nome de Deus em vão, mas fico pensando, encho o tanque do carro ou gasto tudo bebendo? Mesmo assim, não dá nem para ficar bêbado, não é suficiente. 4.800 rublos de aposentadoria, isso é trocado na Europa, isso dá o quê? Uns 70 euros. Na verdade a aposentadoria russa é maior, é cerca de 300 euros, algo assim, mas ele acabou de mencionar que um dos pagamentos foi só de 70 euros, então é desanimador. De qualquer jeito que você olhe, mesmo multiplicando esses 70 euros, se chegar a 300, ainda é desanimador. É ruim. Olha como nossos soldados vivem. Isso me faz tremer. Às vezes, as esposas deles vêm até mim e juram. Eu fico com vontade de chorar. Um salário de 50.000 rublos em Irkutsk. Como vocês vivem aí no norte, rapazes? Eu estive lá em Murmansk, nessas regiões. Eu vi aquelas cidades fantasmas. Aquele lugar não deveria ser um oásis de nada neste país. Deveria ter de tudo. Esse lugar deveria ser um oásis, cinemas, todo tipo de evento esportivo. Agora ele comenta sobre a elite da Rússia, que seriam os soldados, pois é assim que o país se retrata internamente. Os soldados são vistos como elite, deveriam ter tudo e são considerados heróis. É o que os Estados Unidos também fazem. O exército deles não é tão eficiente porque eles têm um grande exército e realmente têm. O exército deles é incrivelmente bom em logística. Eles praticamente dominam a logística mundial. Eles são os melhores nisso. O exército deles vai a qualquer lugar. Se quiserem, conseguem McDonald's ou Burger King nos postos avançados do Afeganistão. Se fosse antigamente, eles conseguiriam Jack in the Box ou qualquer rede de fast food, dariam um jeito. Agora você pode dizer é só fast food. Não, mas se você observar a logística, transportar hambúrgueres congelados de avião para postos avançados em território inimigo, mostra que você consegue até pizza lá se precisar. Então, basicamente, ele elogia com essa frase a logística militar americana. Eles têm cinemas, eles têm todo tipo de evento esportivo, eles têm entretenimento. Os russos não têm. E aqui está um soldado russo que teoricamente odeia Washington, elogiando a logística militar americana. Agora, quão esquizofrênico é isso? Eles deviam sair dos submarinos e viver como quiserem. Vou parar. A divagação não para. Vou te dar uma dose diária de Yevgeny Goleman, pois essas divagações russas sempre trazem um pouco de verdade e ilustram a situação. Antes de falar das notícias sobre os filas de combustível na Rússia e a refinaria atingida, acabei de ver um vídeo de uma mulher russa, publicado ontem. A emoção é tanta que preciso compartilhar com você. A mensagem é real. É muito perigoso. A usina está sendo evacuada novamente. Que pesadelo é esse? Estamos muito longe de onde tudo acontece. Então ela quer dizer onde a guerra na Ucrânia está acontecendo. Por que estamos sofrendo com isso? A 1.500 quilômetros da Ucrânia, enquanto a guerra ocorre lá, era para isso não nos afetar, porque esse era o acordo secreto, um acordo não escrito entre o povo russo e o governo russo. Que o povo russo não se envolve com o governo, eles não participam das eleições democráticas. Nós não nos importamos com quem nos governa, desde que nossas vidas continuem melhorando. Esse acordo acabou de ser quebrado porque aqui está uma mulher russa comum, a 1.000 quilômetros da Ucrânia, sentindo a dor da guerra. Isso não faz parte do acordo. E quando isso não faz parte do acordo, quando o acordo está sendo quebrado, o povo russo pode fazer a sua parte, talvez mudando o governo. Mas ainda assim, autoridades, parem essa guerra imediatamente. Chega, já basta. Vocês não imaginam quanto esforço e trabalho é necessário para construir tudo isso, todos os dias. Cada trabalhador se esforça muito nessa fábrica. Algumas famílias nem veem seus entes queridos. E vocês, seus canalhas, o que estão fazendo? Talvez seja a hora de parar com isso. Parem com isso imediatamente. Chega. Vocês querem destruir a última grande fábrica? O que vocês estão tentando conseguir com isso? Por que fazer tantas pessoas sofrerem? Então, essa é a mensagem, antes de tudo, para o governo russo, e principalmente para o czar, que eles sempre fazem isso, para o Putin. Para quê? Parem, já chega. Sem guerra.
Chega, veja, sem guerra. Essa frase na Rússia, desde a invasão, é um passaporte para a prisão e para multas enormes. Então, se você disser isso agora em um vídeo público, essa garota provavelmente será descoberta e não estou dizendo que ela será presa, mas ela certamente será multada, porque isso é desacreditar o governo. E talvez eles até possam acusá-la de desacreditar as forças armadas da Rússia de alguma forma. Há drones, mísseis e todo o resto em quantidade suficiente, dos dois lados. Talvez agora possamos viver em paz, mas até quando? Grande mensagem de uma russa desesperada. Muito bem, meus amigos, escassez de combustível na Rússia. Vamos olhar os vídeos de pessoas em filas, porque novas situações, novos casos estão surgindo. E se você colocar os russos, que na maioria das vezes são um povo impulsivo, menos analítico, se você comparar com alguns europeus, você coloca essas pessoas em um posto de gasolina, tira o combustível deles, o dinheiro deles, e talvez eles nem tenham um banheiro para ir. Algumas situações engraçadas vão acontecer. Começamos com eles acampando. Mas esse acampamento está tranquilo. Já vimos isso. Só quero mostrar o equipamento deles. Dá uma olhada, vamos dar um zoom, vamos avançar. E agora, esse equipamento de acampamento. O cara tem uma mala. O que tem na mala? Isso é tudo que é necessário para acampar perto de um posto de gasolina. Isso é uma garrafa térmica. Tem cartas de baralho, tem cigarros, claro, e algum outro kit que eu não reconheço. Parece coisa do James Bond para um campista de posto de gasolina. Além disso, repare na mesa com pão de trigo, o pão branco. Os russos sempre usam isso em grande quantidade. Eles adoram seus sanduíches de pão branco com presunto, queijo e qualquer tipo de picles. Eles usam uma quantidade enorme disso. E esses copos aqui talvez seja vodka pura, quem sabe, não é brincadeira. Eles realmente bebem direto desses copos de plástico. E isso é um cenário bem russo aqui. Outro exemplo, no mesmo lugar, na verdade. Esses caras acamparam e de manhã foram recompensados quando um caminhão de combustível de verdade chegou enquanto eles ainda acordavam. O caminhão de combustível, olha só, Lukoil, realmente chegou ao posto de gasolina da Lukoil e os caras chamando os amigos. Estamos salvos. A gasolina foi entregue a nós pelos deuses. Obrigado, deuses. Agora podemos pegar um pouco dela. Mas a situação não é tão boa assim porque o caminhão de combustível chega, certo? Segundo o governo russo e autoridades locais, eles não vendem mais para pessoas comuns em certos postos de gasolina. Só é possível comprar com vale de servidor federal ou de algumas empresas. Por isso, muitos acampam aqui por dias. Quando chega o caminhão de combustível, o motorista diz: "Não posso vender para você, isso vai para o posto de gasolina." Não é para você, é para pessoas com vouchers. Imagine o quanto você ficaria irritado. Você passou quase metade da semana aqui esperando por isso e agora eles vendem só para algum policial corrupto, ou para alguns médicos, ou para quem as autoridades russas consideram trabalhadores essenciais, não para mais ninguém. Isso irrita as pessoas. A situação ficou tão desesperadora que, ao ver um caminhão de combustível na estrada, às vezes as pessoas o seguem. Elas tentam seguir, encurralar e às vezes até obrigar o caminhão a parar. A situação nas estradas fica perigosa com os caminhões de combustível, já que agora são raros na Rússia. Por isso, as pessoas os seguem para onde vão. Mas às vezes eles entregam combustível para rotas de transporte, fábricas aeronáuticas, seja o que for. Não é para uso civil. Mesmo para os postos de gasolina, às vezes não é para civis. É só para trabalhadores essenciais, sabe? Então as pessoas ficam realmente irritadas. Tão irritadas que começamos a ver esse tipo de vídeo. Então, o homem russo realmente embarcando é o Jack Sparrow da Rússia. Jack Sparrow, russo bêbado, sobe num caminhão de combustível. Não sei o que pretende. Vai tentar sifonar 100 toneladas de combustível. Não me pergunte, mas esse é o vídeo. Eu realmente trouxe ele. E pronto, aqui está. Não sei o que aconteceu depois. Não me pergunte. É a Rússia. Tudo é possível. Ele foi abduzido por OVNIs ou algo assim. E onde quer que haja um posto de gasolina que ainda venda combustível para civis, temos essa situação. Essa mulher está comendo sushi. Tudo bem. Comendo sushi, dizendo que é assustador viver assim e filmando casualmente que está acontecendo uma briga enorme pelo posto de abastecimento. As pessoas brigam porque alguém demora demais. Agora é minha vez. Esperam 2 horas e discutem. Esta é uma compilação disso. Continua. Homens contra mulheres, mulheres contra... não se importam, é a Rússia. Ser mulher não te dá esse passe de você não pode bater em mim. Isso não existe na Rússia desde que Putin descriminalizou a violência doméstica já faz anos.
Significa que na Rússia é meio que normalizado um homem bater em uma mulher e uma mulher bater em um homem. Isso também acontece com muita frequência. Não são só homens agredindo mulheres, mas também mulheres agredindo homens com frigideiras, facas, etc. Isso é ruim. Então as mulheres apanham muito e os homens também apanham muito. Todo mundo apanha nos postos de gasolina. Agora chamam de guerras dos postos de gasolina. E tem tantos vídeos que eu poderia fazer um vídeo inteiro só sobre isso. Outro exemplo disso é que as pessoas estão realmente morando em seus carros. Agora veja este homem que está acampando aqui há 2 dias em um carro, enquanto deveria estar trabalhando. Esta é a economia russa, cujos trabalhadores agora não estão mobilizados para a operação militar especial, mas sim em postos de gasolina, apenas esperando. Centenas de bilhões deixam de ser gerados porque a força de trabalho espera por gasolina. Esse é o fim, amigos. Quero retirar o que disse no meu vídeo de semanas atrás sobre gasolina, quando sugeri que visitassem Moscou, que tem gasolina e que vocês poderiam abastecer e sair. Como ele disse, venham para Moscou, aqui tem gasolina e tal. Semana passada eu consegui encher o tanque só por pura sorte. Agora, uma semana depois, estou morando no meu carro há 2 dias e há centenas e milhares de pessoas assim. E essas são pessoas trabalhadoras na Rússia. Pessoas que têm emprego. Elas precisam ir para o trabalho. Não conseguem porque não têm combustível. O chefe ordena: arrume combustível, droga. Não quero saber, se vire e volte. Eles pensam: ok, precisamos conseguir combustível. Eles vão e ficam esperando em um posto de gasolina por 2 dias, o que significa trabalho não feito, o que significa prejuízo para a empresa, o que significa o PIB russo caindo. Essas são pessoas de verdade tiradas da força de trabalho porque ficam esperando por gasolina. Não é pouca coisa. A maior questão para a força de trabalho russa é quando homens em idade ativa não estão trabalhando. Por exemplo, a Rússia ainda tem pequenos negócios também. Todos eles estão morrendo. Geralmente quem sobrevive são as grandes empresas subsidiadas pelo governo, como as de armas, petróleo e gás. Mas esta é uma mulher russa com uma pequena empresa como eu e você talvez teríamos na Europa, América ou Canadá. É uma empresa pequena, sua, com talvez alguns caras trabalhando nela. Essa mulher russa está tentando fazer a mesma coisa, mas ela vive na Rússia. É uma situação completamente diferente. Eu estou simplesmente chocado. Um funcionário do posto de gasolina acabou de passar por todos os carros na fila dizendo que não vai ter gasolina hoje. Vivemos no século XXI, a era da tecnologia. Mas é aí que ela se engana. Nós vivemos no século XXI. Eles não vivem, é a Rússia. Eles realmente não vivem no século XXI. Eu diria que eles nem vivem no século XX, na verdade. Em algumas áreas rurais, século XIX. Mas definitivamente não. O século XXI na Rússia é só nas grandes cidades. Todo o resto pode tirar 50 anos com certeza. Não temos sinal. Não consigo ligar para meu marido nem gerenciar meu negócio. Ele também tem um negócio e estamos tendo prejuízos. Sabe o que não tem prejuízo? Os lábios dela, porque ficam cada vez maiores quanto mais prejuízo ela tem. Por isso que eu não entendo as mulheres russas. Por algum motivo, o ídolo de beleza delas é um peixe. Não sei por quê. Na Estônia não é assim, mas basta cruzar a fronteira e todas lá amam tanto peixe que querem se parecer com eles. Não sei o motivo, mas as mulheres russas fazem preenchimento labial por algum motivo. A gente não pode fazer nada. Você não consegue encher o tanque do carro, nem tem o suficiente para ir para casa. Às vezes, ignoramos pequenas situações desconfortáveis, mas elas voltam maiores e, ao ignorar de novo, o problema só cresce e dá mais trabalho. E aí você ignora isso por 30 anos. E então essa situação leva a uma guerra contra um país vizinho pacífico com a intenção de eliminar o povo dele. Quer cometer genocídio lá. E então esse país reage. Bem, isso é a Rússia. O povo russo tem uma responsabilidade compartilhada nas decisões de Putin, nas decisões do governo, porque eles permitiram. Nenhum governo pode fazer o que faz sem que o povo permita que isso aconteça. Se for um sistema democrático, se o governo faz algo ruim, então ele simplesmente não será eleito na próxima vez. É assim que as pessoas assumem o controle, votando. Certamente quem não é mais popular será retirado do poder pelo voto. É assim que a democracia funciona na Estônia. Na Rússia, as pessoas têm dito ao longo das décadas, sempre disseram em entrevistas: eu não me importo com política. Não participo porque o acordo secreto era: você melhora a minha vida, eu não entro na política nem exijo democracia no meu país. Eu não compartilho nenhuma responsabilidade pelo que você faz, mas na verdade compartilham sim. Eles permitem, eles são cúmplices.
Eles permitiram que esse governo, Putin e essa cleptocracia crescessem como um tumor que agora ameaça praticamente toda a Europa. Então, sim, essa mulher russa compartilha responsabilidade por não participar do sistema democrático que existia na Rússia, aliás, no final do governo Yeltsin. As eleições eram democráticas. Antes, as pessoas podiam votar e remover quem quisessem do poder, mas Putin mudou isso. Eu realmente sinto pena das pessoas que estão sofrendo, mas às vezes penso que a dor é necessária para o crescimento. E eu acho que isso é só uma pequena quantidade de dor comparado ao que os ucranianos estão passando todos os dias. Então, eu acho que mais dor é necessária para que essa pessoa aprenda. E isso é uma pequena parte dessa dor. Então, eu olho para isso e penso, bom, você finalmente tem a oportunidade de ver a realidade. Qual é a realidade? Bem, a realidade é que ontem mais uma refinaria de petróleo russa foi atingida por drones ucranianos, e não era pequena. Estamos falando da refinaria Nizhny-Komsk-Komskoye, do outro lado de Moscou, bem longe. Então, mais uma vez, drones ucranianos voaram cerca de 1.000 quilômetros, mais ou menos, sobre território inimigo, bem baixo, sabe? Quase tocando as copas das árvores, fazendo muito barulho. Todo mundo viu, todo mundo filmou e ninguém derrubou. E eles voaram até essa refinaria Nizhny-Komsk-Komskoye, que refina 17 milhões de toneladas de petróleo, que é uma refinaria absolutamente gigantesca. E eles se incendiaram espontaneamente lá ou atingiram com os destroços, como os russos dizem. Boom! Esse é o resultado. Essas sirenes sempre me lembram de estar em Kiev. Sempre. Acordávamos com isso toda noite, praticamente, ou 8 vezes. Então essa mulher russa está chorando, e sim, eu estive lá 8 vezes. Há pessoas lá com filhos que precisam levar as crianças ao jardim de infância, não conseguem dormir, estão chorando e com medo. As principais memórias deles, formadas nessa idade, serão as sirenes de ataque aéreo. Se você considerar essa realidade, não sinto pena dos russos por qualquer dor que estejam sofrendo agora, pois aceitaram e permitiram isso. Eles permitiram que essa guerra acontecesse em 30 anos sem fazer nada contra o governo criminoso e fascista deles. Então queime, Rússia, queime. No próximo vídeo, você vê os trabalhadores da refinaria de Nizhny-Komskoye apenas observando um drone ucraniano deslizando de forma muito tranquila e lenta, fazendo um padrão em S, tentando evitar fogo antiaéreo, que, aliás, não está lá. Uma das maiores refinarias russas sem defesa antiaérea ativa. Esse drone está evitando um fogo que não existe, e aí talvez o piloto pense, ok, já é um alvo bom o suficiente. E então o drone simplesmente mergulha sobre ela. E todos esses trabalhadores, aliás, eu quero argumentar, talvez você tenha acreditado em alguma propaganda russa, acontece. Não se culpe, estou aqui para desmontar essa propaganda. A Rússia é um verdadeiro Estado europeu à moda antiga, com seus valores cristãos e tradições familiares e todo esse blá blá blá. Não. Uma grande parte da população russa é muçulmana. Uma proporção enorme são imigrantes de, por exemplo, Índia, Nepal, Bangladesh. Mesmo esses trabalhadores aqui, eles não são russos. São trabalhadores imigrantes, não são homens russos. Muitos deles. Se você olhar para o que temos aqui, podemos até ter chineses. Há muitos chineses trabalhando na Rússia também. Não estou falando de, tipo, 1%. Não, estou falando de dezenas de milhões de imigrantes e trabalhadores imigrantes na Rússia. E eles não mostram isso porque isso não faz parte da propaganda russa destinada ao Ocidente, para pessoas que realmente querem que seu governo no Ocidente seja talvez mais à moda antiga e tradicional. Eles veem a propaganda russa que transmite este é o país com valores cristãos e pessoas brancas, mas isso não é verdade. Vou pesquisar no Google para conferir. As estimativas indicam que há cerca de 16 a 25 milhões de muçulmanos vivendo na Rússia, representando quase 20% da população. Tudo bem, não tenho nada contra muçulmanos, só digo que, para alguns, considerar a Rússia um país tradicionalista significa vê-la como uma nação cristã e branca. Não é o caso de forma alguma. Sei que não sou suficiente para mudar as convicções de algumas pessoas moldadas pela propaganda, então prossiga. Só para mostrar o que esses trabalhadores imigrantes realmente acham desse drone parado na refinaria. Aqui está um show aéreo para eles. Eles estão assobiando, curtindo. Para eles, é um show aéreo. Veem um drone ucraniano atingindo o local de trabalho e torcem, dizendo, vai lá, meu filho. Uhul, eles parecem estar vendo um show aéreo.
Beleza, né? Agora eles estão correndo. Mas esses assobios parecem estar torcendo pelo drone. E afinal, qual é a pior coisa? Você ficou em uma fila de combustível ao lado dessa refinaria por 2 dias, esperando por combustível que vem exatamente dessa refinaria, e aí você vê drones ucranianos atingindo ela. Isso é o pior do pior. Você acabou de descobrir que não tem como conseguir combustível porque a fábrica que produz está pegando fogo. Isso é horrível. No final, vou te dar uma análise de como a situação no setor de refino de petróleo russo está tão ruim, até mesmo para as refinarias que ainda estão funcionando, porque tudo é um sistema. Você retira algumas capacidades de um sistema e isso afeta todos os outros produtores e capacidades. E nesse caso, outras refinarias de petróleo que ainda estão funcionando. Também veremos um aumento significativo no número de refinarias russas com defeito. Existem várias razões para isso, das quais vou mencionar 3 agora. Primeiro, os russos estão rapidamente ficando sem combustível e, devido à pressão política, vão forçar os limites das refinarias que ainda funcionam além dos parâmetros normais de operação, aumentando o desgaste e, eventualmente, quebrando peças. Segundo, o aumento no consumo de peças também vai pressionar ainda mais a situação dos estoques de peças de reposição. As refinarias são compostas por milhões de peças, muitas delas em falta, já que são produzidas no exterior. Elas também são fortemente sancionadas e só chegam à Rússia após uma longa e demorada jornada por vários intermediários. As maiores e mais modernas refinarias russas, com suas unidades de craqueamento e torres de destilação, foram em grande parte construídas por empresas europeias que não atuam mais nesse setor. Elas não fazem mais a manutenção delas. Então, se quebrarem, estão destruídas. É isso. A China pode fabricar substitutos, mas não faz. Não vimos a China substituindo essas unidades. Não vimos a China enviando em massa unidades de destilação de refino de petróleo para a Rússia. Eu não vi isso. Número 3. Mesmo sem atingirem as refinarias, drones ucranianos frequentemente levam a desligamentos de emergência quando se aproximam delas. Esse procedimento já danifica a refinaria, mas ainda é melhor do que uma torre de destilação cheia ser atingida por um drone. É isso que não entendo. Eu sei que isso é verdade, mas explique nos comentários que desligar uma torre de destilação em operação realmente causa danos. Ela é projetada e construída para funcionar continuamente. Eu não entendo exatamente por que isso a danifica, mas já ouvi isso tantas vezes que acredito ser verdade. Mas eu acho que alguns de vocês definitivamente sabem por que isso causa danos quando se faz esse desligamento com frequência. Isso realmente danifica a instalação. E isso acontece porque drones estão chegando. Você para a refinaria. Fiquem à vontade para me ensinar e também aos outros leitores nos comentários. Obrigado, amigos, por assistirem e sempre voltarem. Eu estarei de volta para vocês toda segunda, quarta e sexta-feira. Até o meu próximo vídeo, inscreva-se no canal e tchau!